Olá, tudo bem com você? Eu aqui de novo. É um prazer ter você aqui. Sua presença aqui vale muito. Já venho contar com a sua legítima curtida e que, por favor, você se inscreva nesse canal para que a cada dia você seja edificado com cada vídeo que aqui vem sendo postado. Hoje vim falar sobre um assunto que é bem comentado aqui no nosso meio evangélico, que é sobre o dízimo. Então, eu não trarei aqui um estudo sobre o dízimo, né? Eu vim aqui dar uma direção, uma visão, uma reflexão sobre o dízimo. Então, não esperem por uma teologia nesse vídeo. Só será uma visão. E brevemente, um breve vídeo, eu darei um estudo sobre a questão do dízimo. Mas a visão aqui é só falar sobre o dízimo e a importância dele. E se é válido ou não é. Então, pegue a sua caneta, pegue a sua Bíblia, que hoje vamos estudar as Escrituras. Roda a vinheta. Bom, o dízimo ele é muito mal visto pela sociedade. Quando se fala a palavra dízimo, muitos já querem pegar uma pedra para atirar no pastor. Outros preferem crer que os cristãos são insensatos por dar crédito a essa doutrina. Muitas denominações preferem crer que estamos na nova aliança, e por estarmos na nova aliança, o dízimo não é mais válido. Mas de tantas opiniões, o que será que a Bíblia Sagrada diz sobre isso? Eu acho que é justo, antes de entender a reflexão que eu quero trazer, entender o significado e a definição do dízimo. O dízimo ele vem do termo hebraico malasser, que tem o sentido de um décimo. Já trazendo para o latim, o dízimo é da origem décimos, que significa décima parte. Está óbvio, né? 10%. Ou seja, trazendo para o lado brasileiro, né? Se você tem 100 reais, você vai dar quanto? 10 reais. Se você tem 10 reais, você vai tirar quanto? R$ 1. E assim sucessivamente de acordo com o que você ganha. Como por exemplo na carta do Levítico, temos uma certa luz de que o dízimo ele não era de forma totalmente monetária. Ele era por trocas de produtos agrícolas e pelo gado. Veja o que a palavra do Senhor diz em Levítico 27, versículo número 30. A palavra do Senhor diz: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor. Versículo número 32. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho e de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. A palavra do Senhor nos dá uma luz de que o dízimo naquele tempo, ele era usado para trazer mantimento à casa do Senhor. Um dos textos está Malaquias 3:10. Outra luz que o texto bíblico nos dá é de que os levitas, eles viviam do dízimo, pois eles trabalhavam diurnamente no templo. Então, por ser herança do Senhor, era justo que eles recebessem o dízimo do gado e do campo para que pudessem viver. Com o passar dos tempos, as transações elas foram evoluindo, como nos tempos atuais. O dízimo que era dado em produto agrícola e pelo gado foram sendo substituídos pelo dinheiro, como é nos dias atuais. Porque afinal, nem todos hoje em dia, nem com o passar dos tempos daquele tempo, tinha uma cabeça de gado, nem um hectare de fazenda para produzir plantio para tirar como dízimo. Então é claro que seria justo que fosse substituído pelo dinheiro. Fazendo um pequeno divisor, parece que o dízimo, ele antes das leis mosaicas, ele já existia. Por exemplo, em Gênesis 14, versículo número 20, dita que depois da batalha de 4 reis contra 5, Abraão ele salvou seu sobrinho Ló. E por ter salvado isso, ele conseguiu certos espólios. O que Abraão fez? Ele deixou que o seu coração subisse a gratidão. E por ter subido a gratidão, Abraão pensou, poxa, vou tirar 10% dos meus espólios para dar como gratidão ao Senhor. Eu creio que aqui Abraão ele foi um dos primeiros dizimistas da terra. E também creio que Jacó pode ter sido um dos segundos, em Gênesis 28, versículo número 22. Depois daquela visão da escada, ele foi para um lugar e dormiu em cima de uma pedra. E essa pedra se chamou Betel. E ele disse ao Senhor que se o Senhor fosse com ele, protegendo, ele tiraria a 10ª parte para dar como gratidão ao Senhor. Então, possa ser que eu esteja errado, mas talvez Jacó tenha sido um dos segundos dizimistas. E você vê que esse ato de adoração sempre esteve no coração dos fiéis a Deus, porque eles reconheciam que não era nada deles, e sim como oferta de gratidão e adoração ao Senhor. No Novo Testamento, é claro, não muda. O dízimo ainda é citado. Por exemplo, na parábola em Lucas 18, versículo número 11, dita que tinha um homem que batia no peito dizendo que era melhor do que outros pecadores. E a Bíblia relata que ele dava 2 vezes a semana o seu dízimo, tudo que ele ganhava.
Já em Mateus 23, esse aqui eu preciso que você preste bastante atenção para que você possa compreender. Veja o que a Bíblia diz nessa passagem. O Senhor diz em Mateus 23: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão um dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. O Senhor Jesus, ele tem aqui a oportunidade de negligenciar o dízimo. Meu irmão, a primeira coisa que devemos entender, como está em Levítico 27, versículo número 30, é que o dízimo é santo ao Senhor. Não podemos roubar a Deus. O Senhor Jesus aqui, ele tem nessa passagem, ele tem a oportunidade de negligenciar o dízimo. Mas perceba como o Senhor coloca na medida 50-50. O dízimo, ele é um princípio. Justiça, misericórdia e fé também é um princípio de amor. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês negligenciam o ponto mais importante da lei, o amor, justiça, misericórdia e fé. Vocês devem sim fazer todas essas coisas, dar o seu dízimo, sem omitir aquelas que é a justiça, a misericórdia e fé. Eu creio, na minha visão bíblica, que Cristo, ele não aboliu o dízimo nessa passagem. Ele confirmou o dízimo. Ele disse que era assim que o ser humano continuasse com esse ato de adoração. Infelizmente, a questão do dízimo ser mal visto é porque ele é mal utilizado. E porque também cai nas mãos de líderes gananciosos que se importam com seu dinheiro. O dízimo e a oferta, ele não deve ser usado para seu bel prazer. Não, não. O dízimo é feito para trazer mantimento à casa do Senhor. E os dois servem para a pregação do Evangelho e para que haja manutenção na casa do Senhor. Talvez muitos nesse vídeo estejam se questionando: se Deus é dono de tudo, por que Ele quer o meu dinheiro? Opa, meu amigo, vamos lá. Primeiramente, não é o seu dinheiro. Em Salmo 24, versículo número 1, dita que o Senhor é dono e fez toda a terra e toda a plenitude, o Senhor é dono de toda a terra e toda a plenitude. Ou seja, Deus apenas nos faz um mordomo. Se Deus é dono de tudo, Ele nos empresta para que sejamos administradores de todas as coisas que Ele fez. Talvez você esteja se questionando essa questão de mordomia ainda, né? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E a palavra do Senhor em 1 Coríntios 6, versículo 19 diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? E aqui eu fecho. Se nem o nosso corpo é de nós mesmos, é o Senhor que nos deu, quanto mais a família e a casa e o trabalho que temos. O Senhor, Ele nos empresta as coisas para que sejamos mordomos fiéis dEle, para que sejamos administradores. O Senhor nos testa aqui, com bens materiais, para ver se somos fiéis de ser administradores das coisas celestes. Isso é bíblico. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que tudo na Bíblia tem um sentido. Por exemplo, o cordeiro simbolizava o que Cristo ia fazer pela humanidade, não é isso? Trazer remissão de pecado. O dízimo ele também tem o seu sentido e seu reflexo. E o reflexo do dízimo é o reconhecimento. Reconhecimento de quê? De que Deus é criador de todas as coisas. Ele te deu o trabalho e a força para que você ganhasse seu salário. Se você reconhecer isso, você vai fazer igual a Abraão. Reconhecer que nada é seu e vai tirar a 10ª parte do que você tem para trazer mantimento à casa do Senhor. Temos que tirar essa ótica egoísta de que o dízimo é para um pastor ladrão. Não é bem assim. O dízimo é para trazer mantimento à casa do Senhor. A oferta é para trazer mantimento à casa do Senhor. Cristo dirá para muitos naquele grande dia: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e você foste me vestir. Você vai se perguntar: quando, Senhor, eu fiz isso? Através dos seus dízimos e suas ofertas. O seu dinheiro foi investido em cestas básicas. O seu dinheiro foi investido em Bíblias para essas pessoas sedentas. Temos que tirar essa ótica egoísta e colocar a ótica cristã de Cristo em nossos olhos. Roubaremos, pois, ao Senhor? De maneira alguma. O dízimo, ele gera em nós a abnegação do egoísmo. Então, se esse vídeo foi capaz de te abençoar, peço que você curta esse vídeo, compartilhe se se impactou a sua vida. E te encontro no próximo vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E se você não concordou com a maioria das coisas que foram ditas aqui, você tem todo o direito de comentar. Deus abençoe.